Meus amados irmãos e irmãs, hoje chegamos na segunda-feira e nós temos um lindo dia pela frente. Hoje eu inicio trazendo para você uma palavra muito importante que é do Santo Evangelho. Convido a sua família para ouvir e levar esse Evangelho e compartilhar com seus amigos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Vamos acolher a Boa Nova nesse dia tão especial para você, aniversariante, vocacionado, você que se prepara para ir para o trabalho, para os seus afazeres. Não deixe de ouvir o Evangelho de hoje. Leve para a sua casa, no seu coração, com toda a convicção, na certeza de que Deus é aquele que vai preparando o seu coração durante essa semana. Porque hoje, segunda-feira, nós temos certeza de que para iniciar essa semana com a Palavra de Deus, temos que ser firme e forte para conseguir realizar os propósitos. Por isso eu pego o Evangelho em Marcos capítulo 8, versículos 11 a 13. Acompanhem comigo essa meditação. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Hoje aparecem mais discussões. Jesus não quer discutir, afinal, nós é que discutimos com Deus. Os fariseus colocaram mais uma vez armadilha a Jesus. Pede-lhe que faça um milagre. Contudo, quando vêm os milagres, os jovens mestres dizem de que estava possesso do demônio. Não há quem entenda esses fariseus. Que estranho, não? É assim que devemos tratar Deus? Quem é Deus? Ele ou nós? Porque às vezes parece que tratamos Deus como um pequeno mágico. Hoje, continuamente, pede-se um sinal ao Senhor. O diabo também o tentou. Ele tentou no deserto. Quantas vezes? Se é o Filho de Deus, te joga daqui para baixo. Voltaremos a escutar essa palavra ao traçarmos o sinal da cruz no Calvário. Se és Filho de Deus, desça da cruz. Supõe-se a traça da tentação para ser incrível. Cristo deve dar uma prova no que diz ser. E é provado do mesmo modo que se prova uma mercadoria. Deve submeter-se às condições que nós consideramos necessárias para chegar a uma certeza. Esta petição de provas acompanha Jesus durante a vida inteira. Se és Filho de Deus, que desafio! Muitas vezes você também é tentado. O seu sinal, porém, muitas vezes é pequeno, frágil, mas não deixe tornar-se um pão, uma pedra dura, porque Jesus venceu a tentação no deserto porque ele entrou na quaresma com o pé firme. Ele fez os 40 dias e 40 noites em oração. Teve a tentação de comer. O demônio chegou apresentando-lhe o pão, mas ele disse, nem todo homem vive somente de pão. Aprendendo com as lições da Bíblia. Isaac em Gerar. Quando Abraão e Sara já eram idosos, Deus concedeu-lhe um filho ao casal e anunciou que dele surgiria um grande e importante linhagem. Quando Isaac era adulto, a fome começou a tomar conta daquela região. Vendo que muitos partiam à procura de uma vida melhor, ele pensou em viajar para o Egito e aí Deus apareceu numa visão e falou com ele. Fique nessa terra, em Gerar, em sua família, e eu estarei a seu lado e o abençoarei. O homem não hesitou em cumprir a ordem divina e ficou em Canaã, com a proteção de Deus. Por isso nós podemos entender e compreender que Deus multiplica os nossos atos e nos ajuda a caminhar para que a gente entenda de que Deus, Ele não tem inveja, Ele não é invejoso, nós é que somos invejosos. Por isso nós precisamos muito caminhar com Deus e perceber o quanto vale a nossa vida para podermos enfrentar junto. É aí que nós vamos entender de que Deus é amor e nos ajuda a caminhar. Por isso, alegando de que Isaac não tinha o direito a essa água, os locais fecharam o poço. A história se repetiu muitas vezes, mesmo que o seu trabalho fosse destruído por aqueles que invejavam Isaac, mas se mantinham sereno e apenas recomeçavam. Ao fim de alguns tempos, os outros começaram a perceber que o homem deveria estar sendo guardado por Deus. Então, o líder deles resolveu procurá-lo e estabelecer a paz. Procure lá no livro do Gênesis, capítulo 26, essa história e medite no dia de hoje. Enfrentando a miséria e a escassez de sua terra, Isaac se preparava para partir, mas Deus decidiu o contrário.
Seguir esta ordem não parecia muito lógico, já que todos estavam procurando a possibilidade de enriquecer em outros locais como o Egito. Mesmo assim, Isaac não questionou a missão que recebeu e cumpriu como destino reservado para ele, sempre mantendo a confiança absoluta em Deus. O homem resistiu a todos os ataques e nunca hesitou e nem abandonou o seu propósito. A história é um exemplo impressionante da persistência de alguém que nunca perdeu a fé e sempre se esforçou para manter a paz, mesmo quando era humilhado, desafiado por aqueles que não gostavam do seu sucesso. Um lindo dia para você.